Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é da docu-série Os Assassinatos de Idaho, Pesadelo Universitário. É uma minissérie documental, uma docu-série que chegou na Netflix, 3 episódios, e conta de uma noite lá em 2022, onde 4 universitários foram assassinados em uma casa fora do campus, né? Foram brutalmente assassinados. E aí até é interessante que eu comecei a ver esse documentário e eu falei assim, ué, peraí, eu conheço esse crime e tudo mais. E esse crime já teve uma outra docu-série que está até disponível na Amazon, chamado Uma Noite em Idaho, Os Assassinatos na Faculdade. Tem 4 episódios. Eu vi, mas eu vou, assim, aí você vai falar assim, pô, vou ver qual. Eu achei esse da Netflix mais interessante. Mesmo, porque quando eu comecei a ver, eu falei assim, eu lembro como chegaram e tudo mais. Esse daqui, esse documentário da Netflix, ele usa mais body cam, imagens de body cam, e ele tem uma estrutura mais definida. Como assim? Ele conta uma história, esse documentário. Ele parte do princípio que você não sabe nada do crime. Então, o primeiro episódio é o assassinato, né? Como que foi a descoberta. E assim, é muito interessante porque aí você tem a bodycam, 2 policiais que chegaram lá na cena do crime pela primeira vez. E foram os primeiros a chegar, falar com os amigos, com as testemunhas. Que eu lembro que isso não teve no outro documentário da Amazon. Então ele tem toda a estrutura um pouco mais interessante, a maneira como ele é estruturado. Então esse primeiro episódio mostra o assassinato, mostra o impacto, aí já tem entrevista com os familiares, sobreviventes falando, mas não falando ainda de outras coisas, falando desse assassinato e tudo mais. Segundo episódio, você tem a situação com a investigação, quando a investigação começa a tomar forma, a frustração de não encontrar criminosos, aí começa a situação de podcasts, fã de true crime, o pessoal começa a fazer TikTok falando assim, com certeza foi a namorada, vocês viram como o melhor amigo se comporta, ele deve ter feito alguma coisa, sabe? Começa as teorias de conspiração e tudo mais, como isso começa a afetar até a vida dos sobreviventes, que começam a ser, sabe, acusados e tal. E assim, né, é um crime que é tipo assim, um crime bem aleatório. Bem aleatório. Então você não tem, tipo assim, quem fez e por quê, sabe? Não tem. Fica uma coisa bem difícil pra polícia. Só que aí, no terceiro episódio, aí você já chega. Assim, você começa a ter um rumo pra investigação e tudo mais. E aí fala tudo sobre, tipo, o insight do que poderia ter acontecido, quem teria feito, por que fez e tudo mais. Então, assim, é um documentário bem estruturado. Ele não tem mais episódios que necessários, sabe? Não é aquela coisa com 4, 5, 6 episódios enchendo linguiça e tudo mais. É redondinho, enxuto, né? Infelizmente, né? Um crime, uma coisa que aconteceu e tal. Então, mas assim, é algo bem feito. É um documentário interessante. Que eu não lembro muito da Amazon, mas comparando do que eu lembro da sensação que eu tive, esse da Netflix foi mais interessante. Então acho que você querendo saber mais sobre o crime pode ir para esse, e aí aqui você já vai ter tudo sobre os assassinatos. Não vai ser uma coisa de ver os dois. E até se você tiver visto da Amazon, eu aconselho a ver esse. Eu acho que esse daqui é interessante, tá? Especialmente uma maneira como ele é feito, como ele é estruturado, sabe? Roteirizado. Os capítulos, a divisão dos capítulos, a informação que é passada em cada capítulo. Eu achei muito interessante isso.
É uma coisa que você não vê muito, você não presta muita atenção às vezes. E eu achei interessante, me pegou como tinha uma estrutura clara, né, de como ele estava entregando as informações, né? Enfim, fica a dica para você, Os Assassinatos de Idaho, Pesadelo Universitário, 3 episódios na Netflix. E se você gostou, ó, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.